Olá, bem-vindos à Estante Branca. No último vídeo, eu conversei um pouquinho com vocês sobre bibliotecas no plano espiritual. Então, apresentei trechos de alguns livros que falam como são essas bibliotecas, o que podemos encontrar nelas, enfim, falei um pouquinho sobre esse assunto. E ao final do vídeo, eu decidi compartilhar com vocês uma experiência de projeção que eu tive envolvendo o contexto de bibliotecas. Mas o vídeo já estava muito extenso e o relato era mais extenso ainda. Então, como ficaria muito longo, para não ficar cansativo, eu dividi esse vídeo em duas partes. Então, agora vocês vão poder assistir a segunda parte, que é o relato em si da projeção. Eu espero que vocês gostem e fiquem com o vídeo. Vou até contar compartilhar uma experiência aqui com vocês, né? Eu vivo nesse contexto de biblioteca, né? Eu sou bibliotecária, gosto muito, enfim, acredito, eu tenho nisso um propósito mesmo. O meu trabalho para mim é um propósito, eu acredito muito nisso. E eu tive uma experiência, né, de projeção. E nessa experiência eu estive em uma biblioteca. Na verdade, eu já tive algumas experiências de projeção envolvendo o contexto de biblioteca. Contextos diferentes, né? Mas enfim, eu vou relatar esse caso específico porque foi uma coisa muito marcante para mim, assim, como pessoa, porque tocou muito assim no meu propósito. Faz alguns meses, eu não me lembro exatamente a data, o mês. Eu vou depois dar uma olhada, eu mantenho um diário de projeções, né, onde eu anoto, né, as minhas experiências de projeção. Então, depois eu coloco aqui a data, né, em que ocorreu, mas eu sei que foi esse ano, faz alguns meses, né, porque foi dentro de um contexto envolvendo, né, a parte do meu trabalho, então por isso eu lembro que foi mais ou menos no mesmo período. Então, né, claro, né, aqui abrindo um parênteses, projeção, eu tô falando de desdobramento, tá, gente, de projeção no plano espiritual, certo? Às vezes eu tenho, né, essas projeções, então é uma coisa que, né, quem tem essas experiências sabe que é diferente de sonho, né, porque durante essas projeções você está literalmente vivendo aquele momento, você se questiona, você pensa, você raciocina, você faz perguntas, você faz conjecturas, é diferente de um sonho, né. Então eu me vi num pátio, era um pátio, já me vi nesse lugar, já estava numa espécie de pátio, eu lembro que era um lugar que tinha muitas flores, era um pátio grande. E aí eu olhei à minha frente, tinha um prédio. Era um prédio com um estilo antigo, mas não era um prédio velho. As coisas no astral, elas têm essa característica. Algumas coisas têm um aspecto antigo, mas não velho. Não sei se está dando para compreender. Era um prédio bem antigo, ele tinha um estilo antigo. Era um prédio muito grande, tinha muitas colunas, ele era construído de pedras. E eu estava do lado de fora, olhando, né, para aquele lugar. A princípio eu não entendi que lugar era, o que era, mas eu me senti atraída para entrar, né? Então eu entrei, atravessei o pátio, entrei por uma porta muito grande, a porta estava aberta, né, uma porta muito alta. E aí, depois que eu entrei nesse lugar, eu vi uma espécie de hall, era um hall, assim. Foi aí que eu entendi que me parecia uma biblioteca, nesse primeiro momento. Eu lembro que o teto era muito, muito, muito alto, eu lembro de ter olhado para cima, e em cima o teto ele era meio arredondado. E na parte de cima, né, desse teto, lá no alto, era como se fosse a reprodução de uma constelação, de um céu noturno, mas era uma pintura, eu entendi como uma pintura. E aí dava pra ver constelações,
Eu lembro de ter visto várias constelações naquela representação mais antiga, né, que tem aqueles risquinhos. Eu não sei os termos corretos, me desculpem, mas tem aqueles risquinhos que vai desenhando assim as constelações e tinha alguma coisa escrita. Era a coisa mais linda. E olhei à minha frente, eu lembro que uma das primeiras coisas que eu vi foi um globo terrestre com um aspecto bem antigo. Ele era enorme, ele tinha um pedestal assim no chão, né? Ele ficava no chão, tinha um pedestal e aí ele estava bem no centro do ambiente, assim, uma coisa linda, linda. O chão me parecia mármore, era uma mescla de branco com um tom meio marrom em algumas coisas, enfim, era um lugar muito bonito. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, aí você pensa, que lugar é esse? O que eu estou fazendo aqui? Aí fiquei, não vi ninguém, fui andando, atravessei o hall, aí eu vi que tinha uma pessoa, mais no fundo, né? Fui me aproximando, e aí eu vi um homem, era um homem, tinha uma mesa muito grande, né, uma mesona assim, parecia uma escrivaninha muito antiga, muito grande. Tava numa plataforma um pouquinho mais elevada, então tinha uma escadinha para chegar até onde ele estava. E ele estava sentado, era um homem, me parecia, sim, o aspecto dele era de meia idade, ele tinha os cabelos grisalhos, ele estava usando uma roupa meio antiga, eu não consegui entender muito bem, me parecia uma túnica, mas tinha uns lenços assim, eu não consegui compreender muito bem. Era uma roupa diferente, branca, se não me engano, me passava uma faixa, uma coisa assim, azul escura. E ele estava abaixado escrevendo. Tinha um livro, me parecia um livro enorme em cima da mesa, e ele estava escrevendo naquilo, com a cabeça abaixada, escrevendo. Detalhe, ele estava escrevendo com uma pena, gente. Tudo bem. Foi o que eu vi, tá? E ele tava escrevendo ali. Aí eu fiquei parada, olhando, meio sem saber o que fazer. Aí ele percebeu certamente a minha presença, né? Eu provavelmente já sabia que eu tava ali há muito tempo, né? Enfim. Aí ele olhou assim pra mim, colocou a pena, né, num negócio que parecia um tinteiro. Olhou pra mim, sorriu. Aí ele ficou uns segundos olhando pra mim, como se estivesse me analisando, né? E eu parada ali, né? Aí ele falou assim pra mim, olá. Aí eu... Oi? Eu sabia o que eu tava fazendo ali, né? Mas muito curiosa com o ambiente que já tinha me chamado a atenção. Aí ele olhou bem pra mim e falou assim, ah, vejo que você também é bibliotecária. Aí levantou, deu a volta na mesa, né, e parou assim na minha frente. Aí eu falei assim pra ele, sou. Daí ele balançou a cabeça assim, aí ele começou a caminhar, né. Ele foi falando comigo, mas ele foi caminhando junto. Então, conforme ele foi andando, eu fui andando atrás dele, né. Ele falou assim, você sabia que nós somos mais antigos que o tempo? Aí eu entendi que ele tá falando nós bibliotecários, né? Aí eu na minha cabeça já tava pensando assim, nossa, mas ele é um bibliotecário também? Aí que eu comecei, isso aqui é uma biblioteca então, né? E aí quando eu prestei atenção nisso, aí eu olhei, eu comecei a enxergar melhor o que estava ao meu redor, eu vi que realmente era uma biblioteca, porque tinha muitas estantes. Aí comecei a andar junto com ele, ele me fez, né, ele falou isso, eu falei, ah é? Daí ele falou sim, porque o conhecimento é mais antigo que o tempo. Tudo que existe veio de um conhecimento. Você não concorda? Aí eu parei, pensei e falei, sim. Aí ele falou assim pra mim, mas de onde vem o conhecimento? Aí eu fiquei parada, não falei nada. Aí ele falou assim, de Deus. Deus criou tudo que existe. Deus criou a terra onde você vive. Deus criou o universo.
Deus criou todas as coisas que existem, mas para isso, antes de tudo isso ser criado, existia o conhecimento. E se existiu o conhecimento, nós também existimos há muito tempo, você não acha? Daí eu falei, sim, faz sentido, realmente. Eu não lembro as palavras exatas, tá, gente? Porque faz um tempo, né, esse relato, mas ficou bem marcado, então em essência foi isso. Aí ele começou a andar, e eu andando junto com ele, né? Aí ele falou assim, o que nós fazemos? Aí eu entendi que ele estava perguntando o que os bibliotecários fazem, né? Ele falou assim, por que nós existimos? Qual a nossa função? Coisa assim. Aí ele falou, não, ele me fez essa pergunta. Aí eu fiquei pensando e dei uma resposta, que é a resposta que todo bibliotecário costuma dar quando alguém pergunta o que a gente faz, né? Qual é a função, né, do bibliotecário? É dar acesso ao conhecimento e à informação. É isso que nós fazemos em essência. Né? Um bibliotecário, ele dá acesso ao conhecimento e à informação. Ele dissemina a informação. Né? Foi mais ou menos isso que eu respondi. Aí ele balançou a cabeça assim, e ele falou assim, sim, eu concordo, mas não é só isso, ele falou. Aí ele continuou andando, e eu andando atrás dele. Aí ele entrou num corredor, aí eu comecei a reparar que tinha vários corredores com estantes de livro, só que os corredores, cada corredor, parece que não tinha fim, sabe? Porque eu olhava, eu via livro, até não poder mais, assim, e tinha muitos corredores, muitos. Aí ele foi andando, aí ele entrou num corredor, e eu andando atrás dele, andando do lado dele. Aí ele olhou para as estantes, olhou para as prateleiras, foi olhando, aí ele falou assim, aqui. Parecia que ele estava procurando, né, um determinado livro. Aí ele pegou, puxou um livro, aí era um livro de capa vermelha, capa dura, era um livro grande, não era um livro tamanho padrão, assim, normal, era um livrão, um livro maior. Aí ele puxou aquele livro, ele abriu, e aí ele folheou, achou uma determinada página, e aí ele leu alguma coisa, era uma frase, que eu não consegui entender. Ou pelo menos eu não consegui lembrar depois. Eu só lembro que me soou com uma língua, era uma outra língua, eu acho, me soou como latim, mas eu não consegui guardar a memória, né, do que era em si. Aí ele pegou o livro e daí a gente continuou caminhando, né? Aí a gente voltou ali pro centro da biblioteca. Aí ele falou assim, né, com o livro na mão, ele falou assim pra mim, nós, bibliotecários, somos responsáveis por dar acesso à luz. Ele falou assim pra mim, bibliotecas não são só bibliotecas. Bibliotecas não são lugares onde são guardados livros. Bibliotecas não são lugares onde as pessoas vão para pegar livros. Você sabe o que são as bibliotecas? E eu só parada ali, né? Só. Aí ele falou pra mim uma coisa que eu nunca esqueci. E que eu procuro levar pro meu dia a dia e que eu incorporei no meu propósito da minha profissão. Ele disse assim pra mim, bibliotecas são portais. Bibliotecas são portais para o conhecimento. E é o conhecimento que rege toda a civilização. Para que cada civilização seja construída, todas as civilizações que já existiram precisaram de conhecimento. E as bibliotecas são portais. E o que fazemos nós, os bibliotecários? Nós seguramos a lanterna. Ai, a hora que ele falou isso... Ó, gente, a hora que ele falou isso até me arrepia.
bibliotecários seguram a lanterna. É uma alusão com um dos conceitos mesmo da nossa profissão e do que nós fazemos. Nós não damos acesso ao conhecimento? Conhecimento é luz. Nós, bibliotecários, seguramos a lanterna. Eu achei isso lindo. Eu fico realmente emocionada quando eu lembro, porque eu procuro fazer isso no meu dia a dia. Eu procuro sempre lembrar disso. De segurar a lanterna. De oferecer conhecimento. De dar acesso ao conhecimento. De pensar que cada livro que tem dentro da biblioteca, que cada fonte de informação, seja ela na forma que for, impressa, mídia, eletrônica, tudo que está disponível em uma biblioteca, que é um portal, eu estou oferecendo, eu como bibliotecária, estou oferecendo aquilo para as pessoas. Eu estou dando acesso. E a cada vez que eu faço isso, eu seguro a lanterna. Eu achei isso lindo. Então é isso, gente. Aí depois disso, depois que ele disse isso, ele levou o livro até a mesa, né, onde ele estava. Aí eu parei assim na frente dele. Depois disso, ele empurrou o livro para mim, virado assim na minha direção, e disse: aqui está. Aí eu olhei na página e ele me indicou assim com o dedo. Quando eu olhei na página que ele estava me mostrando, eu vi meu nome. Era o meu nome que estava escrito ali. E tinham muitos nomes. Tinha vários nomes. E o meu estava ali. E aí ele falou assim pra mim: você aceitou esse trabalho. Então, nunca se esqueça. Carregue a lanterna. E essa é a última coisa que eu me lembro. Mas é isso, pessoal. Eu quis compartilhar essa experiência com vocês porque isso é um contexto muito importante no trabalho, né, que eu faço, que nós fazemos, enfim. Para que vocês entendam que as bibliotecas, os livros, eles têm uma importância muito grande, né? Não só para mim, que tenho esse trabalho, que tenho esse propósito, que um dia escolhi ter isso, né, como um propósito, mas eles são muito importantes, porque livro é conhecimento, né? E o conhecimento, ele existe dos dois lados da vida. Do lado de lá, no plano espiritual, a gente precisa dos livros também, porque a gente precisa de conhecimento, porque a gente nunca para de aprender. Do lado de cá, nós precisamos de conhecimento também, para entender as coisas do mundo, para entender as coisas do espírito, para nos melhorarmos como pessoa. Então, nunca se esqueçam, próxima vez que vocês forem numa biblioteca, nunca se esqueçam, bibliotecas são portais. É isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!